boa tarde ou boa noite, depende da hora que você está assistindo o vídeo aí. Professor Sérgio aqui, tranquilo? Aula de inglês técnico médico instrumental. Vamos ao capítulo 10 do livro Primary Care, ok? Lembrando mais uma vez a vocês, aproveita o tempinho que eu vou fazer uma explicação de gramática ali, rapidinha. E pega teu livro, tenha teu livro na mão para você poder acompanhar a aula. Sem esse livro, você não consegue acompanhar. Plataforma, pega o livro, acompanha. Mais uma vez, lembrando que os exercícios do livro, lembrando que, mais uma vez, os exercícios do livro vão ser conferidos. Por quê? Professor, você é chato, tem que fazer os exercícios. Os exercícios te ajudam a memorizar, tá? Então, toda aula que eu dou um capítulo inteiro, eu consigo dar aquela aula ali, explicando, tintim por tintim, você pegando e fazendo exercício depois, você memoriza. Todas as palavras que você conseguir ver no livro que estão em negrito, pega essas palavras e faça um dicionário delas. Tá bom? Então, por exemplo, se você tem lá escrito lá, ali, vamos supor aqui, ó, você tem appointment, né? Appointment quer dizer o quê? Que você tem um horário marcado. Se você for traduzir isso ao pé da letra, vai se parecer que você está falando apontamento. Não é apontamento. Nem sempre o que está escrito em inglês é o que parece. Então, faça o seu dicionário. Appointment, horário marcado, consulta, compromisso, ok? É um dicionário que você vai ter. Aí você tem lá home visits. Então, visitas particulares, visitas em casa, tá bom? Livro na mão, caderno, faça teu dicionário. Galera, pelo amor de Deus, tá? O inglês é a língua, estava conversando agora com o César, o inglês é a língua, ela nunca vai deixar de ser uma língua principal na medicina. É a língua principal da medicina, é a língua universal da medicina. Então ela não vai deixar de ser, não tem intenção de deixar de ser, tá? E se amanhã os Estados Unidos acaba? Ela vai continuar sendo a língua oficial da medicina. A nômina anatômica vai continuar sendo em inglês. Sei lá, se você entra dentro do avião, um avião que é fabricado pela Embraer, o painel dele está escrito em inglês. Essa câmera que eu estou conversando com ela, está toda escrita em inglês. Esse computador que está aqui do lado, tudo é em inglês. O meu telefone celular, eu posso passar para o português, mas a grande maioria ele vem em inglês. Quer dizer, vem em coreano, mas vem em inglês, né? A fábrica é em inglês, tá? Então tudo é em inglês, tudo se relaciona ao inglês. Um comissário de bordo, vários alunos aí são comissários de bordo, né? Eles têm que falar inglês, não tem como. Você como médico, você vai para um congresso, tá? Você vai ter que, no congresso ninguém está nem aí se você fala português, se você fala espanhol. O espanhol ainda eles vão tentar conversar com você, mas o português eles não vão nem dar bola. Eles vão falar inglês. E você, não sabendo falar inglês, eles vão ter que pegar um tradutor simultâneo, vão ter que contratar uma empresa de tradução simultânea para você, por causa de 5, 6 médicos, em um congresso de 150 médicos. Uma vergonha, né? Então, bora lá estudar, vocês estão tendo uma oportunidade ímpar, ok? Presta atenção aqui no quadro, pode não enxergar, mas aqui eu explico bem explicado, é só você escutar. Quem tem ouvidos, ouça. Regra: must not for rules. Must not para regras. Must quer dizer que precisa. Precisa e não precisa para regras. É alguma coisa que quer literalmente estar ligado a regras. Então vamos lá, explicações. For affirmative sentences, use must plus the base form of a verb. Então, para frases afirmativas, você vai usar o must mais a forma básica do verbo, tá?
For negative sentence, use must plus not plus the base form of a verb. Então, para frases negativas, você vai usar o must mais não mais a forma base do verbo. Aqui embaixo eu coloquei alguns exemplos. Você tem um exemplo afirmativo e um exemplo no negativo. Exemplo afirmativo. You must arrive at 8 a.m. 8 a.m. Aparenta que eu falo I am, mas não é I am, é a.m., 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 p.m. a.m. ante-meridian, p.m. pós-meridian. You must arrive at 8 a.m. Você deve chegar às 8 da manhã. Ali não está dizendo, fala assim, olha, cara, o doutor vai te atender às 8 da manhã, às 8h15. Você deve chegar lá para as 8, mas só se você quiser, tá? Pode chegar umas 8h30. Esse médico vai te atender? Não, não vai te atender, né? Isso aqui é uma ordem. You must arrive at 8 a.m. Você deve chegar às 8 da manhã. É um horário marcado. You must. Negative. You must not be late. Você não deve se atrasar. You must not be late. Ok? Late. Atrasar. Algumas pessoas falam em português leite. Não existe leite. Leite é aquela coisa que sai da vaca. Tá? Late. Late. You must not be late. You must arrive at 8 a.m. You must not be late. Então, afirmativo. Chega às 8 da manhã. Não se atrase. Must. Deve. Tudo que tem must conota obrigatoriedade. Tá? She must stay home tonight. Ela deve ficar em casa esta noite. Não está dando uma opção. Ela deve ficar em casa essa noite. She must not go outside. Por exemplo, estamos em quarentena. Alguns profissionais têm a credencial para poder sair. Então, you must stay at home at this quarantine. Então, você deve ficar em casa nessa quarentena, não saia. Entendeu? Porque isso é que vai prevenir do vírus se espalhar. Isso é uma ordem. You must stay at home. É uma ordem. Você não tem a prerrogativa de poder sair. Você pode sair para supermercado, comprar comida. Você pode sair para farmácia, comprar remédio e para mais nada. Ok? Então, essa é a prerrogativa. Must. You must stay home. Então, she must stay home tonight because of coronavirus. Por causa do coronavírus. Né? Então, ela não tem opção de sair. She must not go outside. Ela não deve ir para fora. É uma ordem. She must not go outside. Se você sai, você pode ser processado. Tá entendido? Então, must not for rules. Must not para regras. Se é regra, é para ser cumprida. Tá bom? Continuando no livro aqui, vindo aqui para o lado direito. Perdão. Perdão mais uma vez. Primary care. Cuidados primários. Capítulo 10. Bora aí, pega teu livro. Abre no capítulo 10. Tá? Então você tem aqui, da mesma forma que você vai ter que estudar o SUS, você tem o The National Health Service, NHS, ou seja, no Brasil, SUS, Sistema Único de Saúde, mesma coisa, sem tirar nem pôr, ok? Não vou entrar no mérito, mas na Inglaterra funciona. Esse não é um mérito que nós temos que entrar agora, isso não é política, tá? Isso é medicina. Então,
se funciona na Inglaterra, não funciona no Brasil, o sistema é o mesmo, tá bom? Então vamos lá. The National Health Service. Então pega teu livro aí, The National Health Service, que está em negrito, NHS, é um sistema de saúde, tá? Propício do Reino Unido, tá? Ele só tem lá, você tem 3 sistemas de saúde mais avançados do mundo. Primeiro, do Canadá, como eu já disse a vocês, ao vivo. Segundo, da Inglaterra, como que está aqui. Terceiro, do Brasil. São os 3 sistemas de saúde mais avançados do mundo. Ah, professor, do Brasil não funciona. Não estou nem aí. Como eu já disse, não estou aí para discutir política, tá? Se você for olhar muito também, tem muitos planos de saúde também no Brasil que não estão funcionando também não. Então, the National Health Service, NHS, is responsible for health care for everyone in UK. Então, o Sistema Nacional de Saúde é responsável pela saúde de todos no UK, no Reino Unido. Então, todas as pessoas que vivem em United Kingdom têm direito a usar o NHS. Todas as pessoas que vivem em Brasil têm direito a usar o SUS. Todas as pessoas que vivem em Paraguai têm direito a usar o IPS, o Sistema Previdenciário de Saúde. Tá? E assim por aí vai. Although não está em negrito, mas escrevam no caderno de vocês. Although é entretanto. Although a small number choose to pay for private care. Entretanto, um pequeno número escolhe pagar por cuidado privado, né? O livro está dizendo que algumas pessoas escolhem pagar por cuidado privado. Muito caro, muito caro, muito caro no Reino Unido. E nos Estados Unidos, galera, não tem cuidado, não tem sistema de saúde público, tá? Lá, o sistema de saúde é um sistema privado, totalmente privado. Se você não tem dinheiro, infelizmente você não vai ser tratado, tá? Ou você paga um seguro de saúde obrigatório, por exemplo, um Unimed, um Amil, qualquer coisa do gênero, ou você não tem respaldo médico lá nos Estados Unidos. Na Inglaterra, você já tem esse daí que é muito bom, muito bom. Prova viva falando, tá? Uma prova viva aqui dizendo. Small number choose to pay for private care. Então, treatment is free, but there is a prescription charge for drugs and appliances. Então, o tratamento é grátis, mas tem, tá, uma taxinha, tá? Um prescription charge, prescription, receita, prescription, receita. Escrevam aí, prescription, receita. Tem uma cobrança pequena por receita. Gente, é minúsculo. Então, vamos supor que você vá lá para o GP, para o General Practice, tá? E ele te receite um remédio que custa aí... No mercado, o remédio custa normalmente 150 libras, tá? Lá eles vão te cobrar 7 libras e 49 centavos por qualquer remédio que você vá pegar lá dentro. Cada remédio vai custar 7 libras. Em torno de 7, deve ter aumentado mais um pouco, deve estar umas 8 libras. Não passa disso. Então, por mais que você pegue um remédio que custe R$1.000 ou 1.000 libras, você vai pagar 7 libras e um valor em centavos lá, que estava em 49 da última vez, agora eu já não sei mais quanto que é por inteiro. Então, there's a prescription charge for drugs, então você vai pagar um pouquinho por medicamentos, and appliances, such as cervical collar. E appliances, o que é appliances? Até na tua casa você tem appliances, tá? Os seus appliances na sua casa são seu micro-ondas, sua máquina de lavar roupa, sua máquina de lavar louça, né? Sua televisão, isso são appliances. Aqui, appliances são cervical collar, o colar cervical, né? With exemptions for some patients, such as children and elderly, com isenções de pacientes como crianças, tá?
e idosos. Então, por exemplo, você vai pagar algumas coisas, o cervical collar, eles vão te cobrar, mas é um valor mínimo, tá? Às vezes uma muleta, eles vão te cobrar, ou eles vão te emprestar e te pedir para você que devolva depois, se você não usá-la o resto da vida, tá? Então, daí funciona. Primary care is provided by general practitioners or GP. Então, cuidados primários são providos, né, pelo seu GP, ok? Pelo general practitioners, que eu já falei para vocês em sala de aula, que são os clínicos gerais, tá? O GP lá são os clínicos gerais, tá? Sometimes known as the family doctors, às vezes conhecidos como médicos da família. São os médicos da família, são os PSF, Programa de Saúde da Família, começou aqui, tá? O PSF começou aí, Programa de Saúde da Família. O GP, o General Practice, tá? Ele começa num bairro, às vezes ele termina a faculdade dele, ele faz a especialização dele, e ele é designado para um bairro, vamos supor lá que ele vai ser designado para Nothing Hill, e ali ele fica, às vezes 20, 30 anos ali, e conhece toda o histórico daquela vizinhança, ele conhece as famílias, ele vê as crianças, as famílias, ele vê as crianças crescerem, ele já tem um contato maior, então, por exemplo, assim, ele já conhece a dona Judite, que é hipocondríaca, que vai lá no consultório dele uma vez por semana, porque acha que está com coronavírus e vai morrer, e está passando coronavírus para todo mundo no meio da rua. Então ele já conhece esse tipo de gente. Então eles procuram deixar esses médicos como médicos de família, como médicos que conhecem a comunidade, justamente para que esse médico consiga saber como lidar com todos da comunidade, tá? Então, nurses, dentists, pharmacists and opticians, ok? Então você tem aí, ó, enfermeiras, dentistas, farmacêuticos e opticians. Todos esses profissionais da área de saúde, eles estão ali naquela área. Então você tem ali, você mora num bairro chamado Nothing Hill, ou você mora num bairro chamado Dolly's Hill, ou você mora ali em Pall Mall, tá? Ou Knightsbridge. Então você tem cada bairro desse, pode ser pobre, pode ser rico, pode ser classe média, ele tem o seu GP, ele tem o seu dentista, ele tem o seu enfermeiro, ele tem o seu farmacêutico, ali no caso é chemistry, ok? Tem o chemistry também, que é o farmacêutico que mexe com as drogas prescritas, ok? E os opticians, que são os oculistas. Geralmente também por óculos você vai pagar um valor bem acessível, tá? Não tem uma coisa muito assim, que você vai pagar caro demais, não. O Estado geralmente provê para você. GPs work in practices of 1 to 20 practice are based in the surgery and look after health of from 1,000 to 15,000 people in their local. Então, se você prestar atenção aqui, ó, o GP trabalha em práticas de 1 a 20 práticas baseadas em cirurgias, tá? E eles conseguem, tá, cuidar da saúde, ok? De mais ou menos de 1.000 a 15.000 pessoas da comunidade local deles. Tá? Até 15.000 pessoas da comunidade local. Você já parou para pensar? Um general practice, tá? Um especialista desse, ele cuida de até 15.000 pessoas na comunidade dele e conhece, ok? Conhece essas pessoas. They also provide health education in areas such as smoking. Eles também, tá? Aqui ó, vamos continuar. They also provide health education in areas such as smoking and diet, okay? Run clinics, give vaccinations, for example, influenza, and may perform minor surgeries, such as removal of warts and moles. Então, eles também providenciam
Cuidados da saúde nas áreas como tabagismo, smoking, ali ó, tabagismo. Eu participei de um programa lá, anti-tabagismo, na Grã-Bretanha, e assim, excelente. Eles te colocam no tratamento a laser, eles te mandam um medicamento, uma pastilha, que ajuda você. Eles mandam várias coisas para te incentivar a largar o tabagismo. E caso seja em último caso, eles mandam um remédio mais forte, né? Que eu não vou dizer o nome, para que você consiga tentar largar o tabagismo, tá? Esse remédio ele é prescrito, ele tem que ter uma receita, por isso que eu não vou dizer o nome, tá? Ele ajuda em dietas, tá? Pessoas que querem fazer dieta. Run clinics. O que é run clinics, galera? Eles fazem clínica. Então, eles procuram saber o que o paciente tem, o que o paciente vai ter no futuro, qual que é o cuidado que ele tem com o paciente. Isso é o run clinics. Give vaccinations, então ele vacina, ele dá vacinação. For example, for influenza, então, por exemplo, H1N1. And may performs minor surgery. E também fazem cirurgias de pequeno porte. Ok? Então você tem que such as removal of warts and moles, como remover verrugas e pintas. Warts, verrugas, moles, pintas. If a patient needs a specialist care, the GP will make a referral. Então, se o paciente, tá, precisa de um cuidado especial, o GP vai fazer um referral, ele vai fazer uma indicação. Ele vai escrever uma indicação para que você procure um especialista na área em que ele acha que você está precisando. Refer the patient to a consultant in a secondary care. Então, ele vai referir ao paciente, tá, para um médico, para se consultar num cuidado secundário, alguma outra coisa que você tem uma necessidade, que você está precisando. Beleza? Continuando aqui. Patients are normally seen on appointment basis. Então, os pacientes, ali você tem, tá? Patients, você já sabe o que é? Appointment, marcação, tá? Numa marcação. Os pacientes, eles são atendidos por marcação, a não ser que você vá lá no encaixe. Alguns permitam que você faça o encaixe, né? E você vai lá fazer uma consulta. Quase nunca isso funciona, tá? Vou te dizer que 99,99999% não vai funcionar. Lá não é desse jeito. A palavra appointment, marcação, ok? Não é apontar. Appointment é marcação. Home visits are made when patients are housebound. Então, visitas em casa são feitas quando o paciente está em casa, doente em casa. Ele não pode sair de casa. Housebound. Ele não pode sair de casa. Mais uma vez, palavras em negrito, dicionário, ok? Façam seu dicionário. Unable to leave their homes or too ill to attend surgery. Então, sem poder deixar suas casas ou muito doentes para ir para uma cirurgia. Perdão. Para atender para uma cirurgia, tá? Então, eles vão até as casas. O maior exemplo que está acontecendo agora é essa pandemia, né? Alguns médicos, eles preferem que você não saia de casa, ele vai colocar uma parafernália, vai até a tua casa para fazer teu atendimento. Entende? Então, assim, grande maioria das vezes, tá? Quando a pessoa está mal para ir, eles preferem que você não vá até. Quando é uma doença infecto-contagiosa, também eles preferem que você não vá. Não vá, tá? Isso vale para cá também.
vale para Paraguai, vale para Brasil, vale para Inglaterra, vale para Estados Unidos, tá? Se você tem uma doença infecto-contagiosa, você primeiro comunica com o sistema de saúde e depois vê o que eles vão te passar. Isso é para você como médico também, para sempre falar com o seu paciente. Fala, ó, fulano, tem alguma doença infecto-contagiosa? Liga para o consultório antes, não venha cá, tá? Então, make an appointment. Call me and make an appointment. Say it. I have a disease. Tá? Então, eu tenho uma doença. Out of hours, OOH. Out of hours, você pode ver que está ali, ó. Out of hours, OOH treatment. Out of hours treatment. Então, tratamentos fora de hora. From 6 p.m. to 8 a.m. is provided by local primary care trusts. Então, os cuidados fora do horário comercial, de 6 às 8 da manhã, são providos pelo Primary Care Trust, ou seja, pelo seu Emergency Room, ou mais conhecido por vocês como UPA, tá? Unidade de Primeiro Atendimento. Ali se chama Primary Care Trust, PCT. Which organize shifts of GPs and locum GPs to cover if someone is absent. Então, que faz o horário dos GPs, dos General Practices, e fazem a reposição de algum GP se um GP está ausente, se ele não pode atender. Tá bom? Então, você tem que note, the noun surgery has 3 meanings. Então, a palavra surgery. Beleza, professor. Surgery, para mim, é cirurgia. Mas surgery realmente é cirurgia? Não. Ali, ó, o substantivo surgery tem 3 significados. Eu coloquei 4? Tem 3 significados. Tem 3 significados. The building where GPs work. The practice has moved to a new surgery in the high street. Então, o prédio onde o GP work, onde o General Practice work, chama surgery, por incrível que pareça, tá? Então, o local de trabalho de um GP é um surgery, tá? A time when GP see patients. Morning surgery is from 8:30 to 12:30. Então, o tempo, a hora em que o GP vai atender os seus pacientes também chama surgery. Eu estou falando de GP, General Practice, tá? Mas é o médico, em geral. É a sua especialização, é a minha especialização. É isso aí, puxe isso para você. Tá? The work of surgeons, ok? The work of surgeons. The patient needs urgent surgery on a burst appendix. Então, o paciente precisa de uma cirurgia urgente num apêndice que está inflamado. Aí sim tem o contexto de cirurgia, um contexto cirúrgico. Lembrando sempre, galera, anotem isso no caderno agora, imediatamente. Pega teu caderno e anota, tá? Essa palavra aqui, surgery, 3 meanings, 3 significados, tá? Primeiro meaning, primeiro significado, tá? O prédio onde você trabalha, onde o médico trabalha. Segundo significado, o atendimento seu para com o teu paciente. Então, o morning surgery ou afternoon surgery is going to be 14 o'clock ou 2 p.m. E a cirurgia em si, esses 3 significados. Eu queria já explicar isso para vocês, mas eu já sabia que ia entrar numa hora que ia sair isso daí. Então, esses 3 significados são bem importantes, tá bom, galera? Eu vou só terminar esse... É uma última folha, pode ser? Vamos lá. Vai ser outra aula? Beleza. Bora, galera, continuando. Ok? The practice team. O time prático. Tá?
O nome já fala, practice team, time prático. A typical GP practice employs receptionists, ok? Então, eles empregam recepcionistas, né? Receptionists. Apesar que isso é meio que lógico, as palavras são meio que lógicas, tá? Eu tenho que ensinar para que vocês aprendam o inglês médico desde a parte simples até a parte mais complicada. They are responsible for initial patient contact. Então, as recepcionistas são responsáveis pelo contato inicial do paciente. Making appointments. O que é making appointments? A gente já falou tanto disso nas outras aulas, e agora há pouco a gente falou de novo. O que é um making appointment? Apontando para a cara da pessoa? Né? Não. Making appointment é o quê? Fazendo as marcações. Tá bom, galera? Taking requests for repeat prescriptions. Então, pegando pedidos para repetir receitas. Às vezes você toma um remédio de uso contínuo. Uma pessoa que toma lá Rivotril litrão. Toma o Rivotril litrão, ela toma todo mês, né? Ela não vai precisar de ir no GP toda vez, sentar lá no GP, porque é um remédio de uso contínuo. O GP falou assim, não, eu quero ver esse paciente daqui a 6 meses. Então ele vai e fala para a secretária dele, Judite, já deixa pronta a prescription do Mr. John. Ok? Leave the prescription Mr. John ready. Então, Mr. John vai lá uma vez por mês, todo dia 20, ok? De todo mês. Hi, I'm Mr. John. I came to take my clonazepam liter, meu Rivotril litrão, tá? Então lá está pronta a receita, ele vai e pega, vai no chemistry e pega o Rivotril litrão dele, tá? Taking messages from patients and other healthcare providers, pegando mensagens de pacientes, algumas coisas que o paciente quer falar para o GP, e não vai falar pessoalmente, porque ele também não tem a vida dele pronta para você toda hora, né? E outros profissionais da saúde. And for filling and scanning documents, para preencher e escanear documentos into patients' records, nos records dos pacientes. The practice manager has responsibilities for finance and sometimes for IT supervises reception staff, hires locum, and helps prepare the practice development plan. Então, ali você tem o The Practice Manager. Então, o gerente ali do surgery, tá bom? Ele tem a responsabilidade pelas finanças, tá? Às vezes por supervisionar o sistema de TI, tá? Recepcionar os staffs, ou controlar os staffs, né? Hires, que é contratar locais, contratar locums, ou contratar ajudas, contratar médicos, contratar enfermeiros, contratar nurses, and helps prepare the practice development plan, e ajudar a preparar o plano de desenvolvimento, ok, do GP, daquilo que vai acontecer durante um ano. O que acontece, galera? Vocês estão vendo aí por uma perspectiva governamental. Por quê? Porque o GP é controlado na Inglaterra pelo governo. Como o SUS é controlado no Brasil pelo governo. Como o sistema canadense de saúde é controlado no Canadá pelo governo. Como o IPS no Paraguai é controlado pelo governo. Então, eles têm uma forma governamental. A mesma coisa vai ser você em teu office, em teu surgery, né? Você vai ter tua receptionist, você vai ter as pessoas que vão estar à tua volta para te ajudar a trabalhar. Você não consegue controlar e nem carregar o mundo nas suas costas sozinho, né? Você tem que estar com a cabeça vazia para poder prestar atenção no teu paciente e dar atenção total ao teu paciente, tá? Isso é para que não haja erro. Continuando aqui. Vamos lá. Pega o livro aí, vamos continuar onde a gente parou. Ok? Practice nurses run
asthma, diabetes, and cardiovascular disease clinics, as well as one-to-one clinics for those who wish to give up smoking. Então, enfermeiras, tá, fazem os testes de asma, diabetes, doenças cardiovasculares, clínicas também, esse as well também, e one-to-one, tete a tete, tá? Frente a frente, ok? Para aqueles, a clínica frente a frente para aqueles que querem deixar de fumar. Até isso lá, as enfermeiras, elas fazem para ajudar, tá bom? In addition to practice staff, GPs work with a number of health professionals. Então, os funcionários, tá, de prática, eles trabalham com um número de profissionais. Você vai ver na unidade 8, que a gente já viu na aula passada. Na aula passada nós vimos ali o professionals que trabalham junto com GPs Work. A gente aqui já está na frente. Então, na outra unidade a gente viu, se você voltar lá na unidade 8, você vai ver as pessoas que trabalham com GP. Então, você tem lá, District Nurses visit temporarily housebound patients, such as recently discharged hospital patients to change dressings such as ulcer dressings. Então, enfermeiras distritais que visitam, tá, pacientes temporários que estão em casa, como pacientes que foram discharged, que foram o quê? Tiveram alta recentemente, discharge, hospital patients, pacientes que tiveram uma alta recente do hospital, tá? Para trocar alguns curativos. Esses dressings não é trocar a roupa do paciente. A enfermeira não vai na casa do cara para trocar a calça do cara, para trocar coisas que são básicas que dentro de casa uma pessoa pode ajudar ele a fazer. Esse change dressings é trocar curativos, such as ulcer dressings. Então, como curativos, né, feridas, ok? Então, ela vai pegar essa ferida, vai trocar e vai colocar uma nova, um curativo novo. Ela faz isso quase que praticamente semanalmente ou quinzenalmente, dependendo do grau de infecção que esse paciente tem. Tá? Então vamos lá. Health visitors visit families to carry out checkups on young children, particularly under 5. Então, health visitors, que são os visitantes da saúde, se você traduzir ao pé da letra, ou são os visitantes para a saúde, cuidando da saúde, visitam as famílias, tá? Para checkouts, para fazer checkouts em crianças, pequenas crianças, crianças mais jovens, crianças pequenas, tá? Infantes, ok? Para ver se ele está bem nutrido, para ver se ele não teve nenhum tipo de problema familiar, às vezes até espancamento, qualquer coisa do gênero. Eles fazem essas análises, tá? Particularmente as crianças abaixo de 5 anos. Eles cuidam bem. Para quê? Porque essa é a idade em que as crianças estão em desenvolvimento. Ou seja, desenvolvimento da parte de nutrição. Se a criança não é bem nutrida, nos 5 years, nos primeiros 5 anos, ela pode ter vários problemas de desnutrição, que acarretam em problemas depois para o GP, que o GP vai ter que pagar. Então, ele sai mais barato ele mandar checar antes do que ter que pagar depois. Então, um problema visual, qualquer tipo de problema de estatura, vários problemas eles têm se a criança ela não tem uma boa nutrição nos under 5s. To make sure their health, ok? Para ter certeza que eles estão saudáveis. Special attention is paid to families in need. Então, atenção especial
é feita, esse paid, se você colocar, é pago. Tá? É igual você coloca lá, você treina e coloca treino pago. Tá? Se você colocar aí, você vai sair como pago para vocês. Mas esse paid, tá? É atendido, é disponibilizado. Special attention é disponibilizado a famílias em precisão, em necessidade. Ok? Famílias que precisam. Such... Perdão, galera. Vai dar uma estourada aí no microfone de vocês, aí, mas não teve jeito não. Me perdi, vou me achar aqui. Such as those living in poverty, como aqueles que vivem em pobreza, tá? As pessoas que vivem na pobreza. Aí você se vai perguntar assim, professor, na Europa? Tem, galera, tem gente que vive na pobreza na Europa, tá? Por incrível que pareça, tem pobre na Europa. Você tem duas Europas, a Europa que se apresenta ao mundo e a Europa real, que está lá do lado de lá, tá? A Europa pobre. Você tem a Eastern Europe, que é a Europa oriental, que é onde está a Polônia, onde está a Romênia, onde estão esses países, são países extremamente pobres, tá? São lindos, mas são pobres. They also do baby immunizations. Eles também fazem imunizações de bebês. Ou seja, vacinas. Aqui as pessoas não estão querendo mais. Estamos tendo um grande problema bacteriológico por causa de vacinação, que as pessoas estão deixando de vacinar suas crianças. Mães estão deixando de vacinar suas crianças e doenças que a gente achava que estavam controladas, estão retornando, né? Inclusive pólio, galera. Poliomielite voltando. É o cúmulo do absurdo. Midwives run clinics for antenatal patients. Já tinha falado isso com vocês dentro de sala de aula. Midwife. Midwife, aqui no Brasil e no Paraguai, vocês chamam de doula. Vocês chamam isso de doula. Lá é bem antiga essa profissão, tá? Anos e anos e anos tem essa profissão lá, das midwives. Physiotherapists, não preciso nem de explicar para vocês, né? O que o fisioterapeuta faz? Provide hands-on treatment, but also teach patients exercise they can do to improve their condition after accident operation. Então, os fisioterapeutas que provêm tratamentos, mas também ensinam os pacientes a se exercitarem, tá? E eles podem fazer, o que eles podem fazer para melhorar as condições deles depois de um acidente ou uma operação, tá bom? Aqui você tem a GP's Day. Se você chegar no livro, você vai ver aqui, ó, isso aqui é uma agenda de um GP. Aqui tem a agenda de um GP, tá? Então, se você for olhar, aqui, ó, Dr. Stewart works in a practice in a small market town with 3 other family doctors. Então, o Dr. Stewart trabalha numa market town, numa cidade pequena, tá? Com 3 outras famílias, ok? The surgery, então o seu consultório, is the center of town and is shared by 3 practices. É dividido por mais 3 outros médicos, tá? This is a typical working morning. Isso é uma manhã típica de trabalho dele. Tá aqui, ó. When she is not the duty doctor, okay, responsible for emergencies and urgent problems. Quando ela não é a médica em função, em trabalho, a médica-chefe ali, está responsável por emergências e problemas urgentes. Então, se você pegar teu livro aqui, você vai ver que tem os horários, 8 da manhã, 8h30 da manhã, de 8 às 10h50, aí ele tem check e-mails, arrive, organização é sempre principal. Aí você tem aqui, ó, de 8h30 às 10h50 da manhã, morning surgery, ok? 10-minute appointments, as consultas de 10 minutos, ok? 6 pre-booked last week. Então, você tem todas a vida de um GP aqui, tá? Na próxima página, como sempre eu falo para vocês, os exercícios. Galera, mais uma vez, eu sei que eu bato muito nessa tecla.
Façam os exercícios, por favor. Esses exercícios são importantes, porque toda vez que você recebe a aula, você faz o exercício, você grava na tua cabeça. Isso fica gravado. Por mais que você ache que não, isso fica na tua cabeça e não sai. Então façam os exercícios. Aí você tem aqui, over to you. Describe a typical day for a GP in your country or in the country where you work. Então, descreva o dia típico de um General Practice no seu país ou no país onde você trabalha. No caso, o dia de um GP no Paraguai. Eu quero que você, vamos aproveitar essa pandemia que está tendo agora, e você usa a tua imaginação para descrever o dia de um GP, de como está sendo o dia dele hoje, nessa pandemia. O que ele está tendo que fazer? Por que ele está tendo que passar? Tá bom, galera? Até a próxima aula. Beijo do gordo. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês.